Olá, ouvintes! Meu nome é Maria Eduarda e está começando o podcast da Semana Pedagógica do SBET. Hoje nós trouxemos um tema muito importante, que são as mudanças climáticas e transição energética. Para isso, a gente trouxe aqui o Thailson, que vai explicar um pouquinho mais para a gente. Oi, Duda, prazer. Olá, ouvintes. Eu quero agradecer o convite por estar aqui presente e poder falar de um assunto tão importante para a sociedade e está nos afetando bastante. E para isso, você poderia explicar um pouquinho para a gente como que funciona isso, o que são as transições energéticas, as mudanças climáticas, como que isso ocorre? Bom, primeiro acho que é importante a gente destacar a parte do aquecimento global, né? Que a mudança climática já é um efeito do aquecimento global, que já vem acontecendo há muito tempo. Desde lá, quando começou a Revolução Industrial, quando as pessoas começaram a produzir usando carvão, né, e emitindo mais dióxido de carbono na atmosfera. Assim, é sempre importante, eu gosto bastante de falar sobre a questão do efeito estufa. E como ele é importante pra gente, porque às vezes o pessoal fala de efeito estufa, eu vejo muitas notícias, é como se fosse o vilão, o causador das mudanças climáticas e tudo. Mas é o contrário, é ele que ajuda a manter a temperatura da Terra. Hoje, se a gente tem uma temperatura média de 14 graus no mundo inteiro, assim, é graças ao efeito estufa. Nossa. E se não houvesse, teria abaixo da temperatura atual, que seria menos 18 graus. Isso estou falando de média, não estou nem falando de alguma região do mundo. Mas assim, até para destacar, a gente fala assim de alguns gases, né? O dióxido de carbono é o que a gente mais escuta falar. Mas a gente tem o metano também, que é o CH4, tem o óxido nitroso também. E esses gases ele ajudam a fazer essa camada que a gente chama de efeito estufa, que está presente na atmosfera. Porém, esses gases em excesso podem criar uma barreira maior. E eu sempre trago o exemplo do carro lá da minha professora da 7ª série. Se você mantém um carro fechado por muito tempo no sol quente, quando você abre ele, a temperatura está muito elevada. Mas é aquela questão, é que o ar quente ele não está conseguindo sair. Ele entra, mas não sai. E assim funciona a Terra. Então, se esses gases do efeito estufa estiver muito presente e criar uma camada muito elevada, existe a grande probabilidade da Terra esquentar mais. Não é à toa que hoje a Terra, como acontece? Tem a radiação solar, uma parte dela é absorvida pela superfície, outra parte pelos oceanos, e se não houvesse o efeito estufa, todo o resto seria refletido, né? E pelo contrário, hoje o efeito estufa ele ajuda a manter parte dessa radiação aqui e manter a temperatura da Terra. Entendi. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul? É um caso de mudanças climáticas ou não? Ou é um erro realmente do ser humano? As duas coisas, né? Porque uma coisa leva a outra. Primeiro tem os casos do ser humano. São a questão das ações antrópicas, né, que vem acontecendo. A falta de busca por fontes de energia renováveis e o uso de combustível fóssil vem contribuindo para essas mudanças. Não é à toa que está acontecendo umas coisas assim que a gente olha e diz assim, nossa, isso não acontecia. E está acontecendo. E isso é consequência dessas mudanças climáticas, dos efeitos dessas emissões de gases que estão acontecendo em excesso, principalmente em grandes centros urbanos, como Porto Alegre também. Mas assim, eu falo o seguinte, que hoje em dia as pessoas estão em locais onde não deveriam estar. Quando eu falo isso é porque eu vejo as pessoas, por exemplo, claro que pessoas em vulnerabilidade, depois você corta essa parte, tem mais probabilidade de sofrer com essas questões de alagamento, essas coisas. Rio Grande do Sul ele fica próximo a um rio, né? Foi o que aconteceu. O rio sofreu uma inundação. Eu falo inundação porque inundação é algo natural. Sim. Do rio. Então que causou um alagamento tremendo na capital do Porto Alegre e em vários outros municípios, foram mais de 200 municípios, coisa que nunca tinha acontecido antes. E isso tudo é causado pelas essas mudanças climáticas que já vêm ocorrendo. Hoje, nesse exato momento, o Pantanal está pegando fogo. Sim. E, quase não está saindo notícias sobre isso. Eu vi um vídeo muito interessante recentemente na internet que mostra o pessoal comemorando festa junina e lá no fundo... eu vi. Pegando fogo, fumaça rolando e tudo. Mas, assim, no Brasil, falando especificamente do Brasil, os maiores causadores da emissão
daqui no nosso país é de queimadas. E essas queimadas normalmente são criminosas. Sim. Além de aquelas que eles tentam fazer uma queimada controlada, né? Principalmente o pecuarista. O pecuarista, ele vai lá... E como que acontecem essas queimadas criminosas? Olha, por exemplo, você tem um pasto. Aí lá tá tudo seco. Então você vai tentar fazer uma queimada controlada, que às vezes acaba perdendo o controle. Porque depois que você queima e chove, vem um capim novo, né? O gado e tudo. E isso é o que está acontecendo no Pantanal. Tem aqueles naturais também. Se o mato estiver muito seco, principalmente isso acontece muito no Cerrado, pode acontecer naturalmente. Tipo, cair um raio e pegar fogo ali naturalmente. E vou até pontuar uma questão, que nosso país ele vai receber em 2025 a cooperação das partes, né? Que é a COP30. E essa COP vai acontecer em Belém do Pará. Que eu achei muito interessante Belém receber esse... Para quem não sabe, eu sou de Belém, tá? Então, eu tenho autoridade para falar da cidade. E eu achei muito interessante trazer essa COP para cá, falar sobre o clima, que é uma COP justamente para falar sobre essas mudanças climáticas. Porque a gente está numa cidade que já fala tanto de Amazônia, se mostram tão preocupados com a questão climática e proteger a Amazônia, por que não trazer uma COP para uma cidade da Amazônia e ver a realidade que é a Amazônia? Porque assim, eu vejo que as pessoas tentam restringir o desenvolvimento da Amazônia, mas esquecem que tem pessoas lá, vivendo lá. Que aqui, acho que morando fora do norte é muito fácil falar, mas você morando lá, acho que é um pouco diferente. É, porque não está acontecendo diretamente com a gente, né? E saiu um estudo que eu estava até vendo no jornal recentemente, que foi uma parceria de uma ONG, que é a Carbon Plan, com o jornal The Washington Post. E ele mostrou que Belém, que vai receber a COP ano que vem, em 2050 vai ter 222 dias quentes. Nossa. Sendo que em 2000, Belém só tinha 50 dias. Então isso já é efeito também das mudanças climáticas que está afetando não só Belém, mas o mundo inteiro. Sim. E o que você acha que mais ocorre assim, com as mudanças climáticas? Qual é o principal fator disso acontecer? Bom, como eu já destaquei, eu vou reforçar até explicar como é que funciona. Hoje a gente vive numa questão de uma dependência de combustíveis fósseis. E a gente vive num país que que tem grandes reservas do pré-sal e tudo. E é muito difícil a gente seguir em outro caminho a não ser combustível fóssil. Eu não consigo imaginar em um prazo tão curto o Brasil dizer assim, não, agora a gente vai investir em energia limpa, principalmente falando de transporte. Porque assim, no modo geral, o Brasil já é um país bem renovável falando de questão de energia. Quando você fala de hidrelétrica, a hidrelétrica, se eu não me engano, é 70% da nossa energia. Aí hoje em dia, até um dado que eu fiquei até bastante feliz de ver que a ANEEL divulgou, que é a Agência Nacional de Energia, que mostrou que 14% da nossa matriz é de eólica. E que bom que estão sabendo aproveitar o Nordeste nesse sentido, né? Mas assim, o Brasil já está muito avançado nessas questões. Mas nas questões de transporte, que a gente olha, por exemplo, a cidade de São Paulo, no fim da tarde ou no início da manhã, você vê aquela poluição toda. E isso é causado pelos automóveis que dependem de combustíveis fósseis, né? Entendi. Então essa missão está ocorrendo muito. Eu participei de um mini curso, na época da universidade, de um rapaz que ele mostrou justamente o mapa da emissão de dióxido de carbono. E a gente não é o Brasil em si, ele não é esse causador. As maiores emissões estão ocorrendo aonde? Em países desenvolvidos. Principalmente aqueles que mais colocam, vamos dizer assim, para trás essa questão dessas mudanças, tratadas, essas coisas. Como os Estados Unidos, hoje a gente tem o maior emissor é a China, né? A China que virou uma potência mundial econômica, tem a Rússia também e a União Europeia. O Brasil nem tanto, mas o Brasil só se destaca, por quê? Por causa do desmatamento da Amazônia, Sim. essas queimadas como está ocorrendo no Pantanal, que gera muito dióxido de carbono. Entendi. E agora falando um pouquinho sobre transição energética. Você já explicou mais ou menos o que mas você poderia explicar um pouquinho mais a fundo por que é tão importante a transição energética? Quais são os principais desafios que a gente vai enfrentar? Bom, acho que esses desafios a gente já está enfrentando, né? Porque, como eu falei, se a gente vive dependente de algo que é tão barato, né? É muito difícil você mudar, porque a gente está falando de interesses. E quem mais polui são ricos, pessoas, grandes empresas.
principalmente carvão mineral. Muitas empresas usam carvão mineral para isso e tudo. E sair de um patamar desse para energia renovável, quando a gente fala de energia renovável, a gente está falando de energia eólica, energia solar, energia hídrica. Precisa que eu sou uma pessoa um pouco crítica quanto a essas questões hídricas, né? Não sei se você já foi numa hidrelétrica. Não. Mas existe uma delas que é por inundação, né? Então ela causa uma inundação numa área imensa, Nossa. que muitas vezes você precisa de locar pessoas, que gera um grande impacto. Uma dessas obras dessas que eu posso destacar é Belo Monte, que fica lá em Altamira, lá no Pará, que é o maior município, inclusive, do Brasil. É uma obra que era para gerar muita energia, eu acho que era, se não me engano, não sei se era 18 turbinas, hoje só funciona com uma. É o famoso elefante branco que a gente tem no Brasil, que foi uma grande obra, que levou muitas pessoas para aquela cidade, quando eu falo muitas, foi muitas mesmo, e que gerou uma superpopulação numa cidade que até então nem era conhecida, mas devido a uma obra tão grande, foi essas pessoas para lá. Então, é uma energia renovável, sim, que compõe a nossa matriz energética, mas eu tenho minhas críticas porque isso gera impacto. Claro que qualquer empreendimento que a gente fala gera impacto. Entendi. Seja ele bom ou ruim. Acho que a gente tem essa dificuldade, assim, mas cada país, para essa questão da transição energética, vai fazer da sua forma. O Brasil tem suas vantagens. Tem um Nordeste aí que está com vários parques eólicos, tem a questão da energia solar, que é algo que o Brasil precisa investir mais. Tem a questão do preço, né, ser algo caro, mas eu acho que é uma coisa que dá para investir, até porque é uma questão ambiental também, e outros países também estão tentando investir no Brasil para tentar se aproveitar dessa situação que o Brasil é um país tropical e tem essas vantagens. Entendi. E quais são as soluções que você acha que, por exemplo, para as transições energéticas melhorarem, a gente deve parar de usar gasolina e comprar carro elétrico? Ou, sei lá, parar de jogar papel na rua? Como que nós, seres humanos, podemos melhorar, assim, a nossa qualidade de vida, o nosso dia a dia? Boa pergunta. Primeiro que isso é bem difícil, né? Porque a gente, por exemplo, eu hoje não tenho condições de comprar um carro elétrico. Se você for olhar um carro elétrico... É bem caro. É bem caro. Se você achar um de 100 mil, é o mais barato por aí. Então, mas hoje já tem bastante, né? A China, por exemplo, já está virando pioneira na produção de carros elétricos, porque existe um investimento tecnológico muito grande, que é o que falta no nosso país. Eu destaco muito o Brasil porque eu vejo que está faltando mais investimento em algumas áreas da educação em si, para que a gente mesmo possa criar nossas próprias tecnologias, até porque haja essa mudança, venha essas novas soluções, porque muitas coisas já estão aí. É só a gente fazer, só colocar em prática. Não tem muita coisa nova para fazer. Tipo, vamos pensar numa tecnologia que capture carbono. Nossa, só plantar árvore que vai capturar carbono. Sim. O que está acontecendo? A gente está só desmatando e não está repondo aquilo que a gente está desmatando. Mas, claro, eu sempre destaco, os maiores poluidores não é o Brasil. São países desenvolvidos, mas não quer dizer que o Brasil tem que se isentar da responsabilidade também como um país que está crescendo, que ainda é subdesenvolvido, mas que está crescendo muito e está se destacando mundialmente. Não é à toa que percebi que muitos países estão procurando o Brasil para tentar criar essa questão, produzir energia renovável, até para que eles possam utilizar também. Mas tecnologias, inovações já existem. Falta só o Brasil colocar em prática, investir mais nessa questão das energias renováveis, tanto eólica, por exemplo. O Nordeste, se você for lá e ver, claro que trouxe alguns problemas, que é aquela questão, né? A gente vai atrás de uma solução, vem um problema. Sim. Por exemplo, eu vi outra questão da questão da energia eólica, de pessoas que moram próximas, que reclamam do ruído, muita dor de cabeça, essas coisas. Mas isso daí é outra situação que o governo vem criando restrições para a implantação desse tipo de projeto, uma certa distância para evitar esse tipo de problema. Mas assim, a gente tem como investir e, claro, a gente pode criar concessões depois, privatizar e tudo, para tentar substituir isso. Claro, vamos falar disso aqui, é difícil, a gente está num país dependente de combustível fóssil. Não imagine que vai existir uma política da noite para o dia que vai tirar isso, sendo que o governo é dono da Petrobras e
E a gente depende deles que ajudam na questão da saúde, educação e todas as outras áreas. E você poderia dar alguns exemplos de quais empresas estão mais a fundo nessa transição energética? Por exemplo, a Tesla, eu sei que ela faz os carros elétricos, mas isso é bom? Ou quais outras empresas que a gente quase não conhece, mas que está ali na transição energética para tentar melhorar o mundo? A questão das empresas, tem a Tesla, como você já destacou, que é pioneira nessa questão de carros elétricos, já vem produzindo muitos e vem se destacando no mundo todo, principalmente na Europa e os outros são países que estão buscando essas alternativas. Aí você pergunta, nossa, vocês estão buscando essas alternativas, será que estão pensando no meio ambiente mesmo? Eu tenho dúvidas quanto a isso, porque começou uma guerra, né? Uma guerra na Ucrânia, que é a Rússia. Sim. E depois eles viram tentar que eles são super dependentes do gás natural da Rússia. Então é nessa hora que eles vejam que eles precisam investir pesado em energias renováveis para não ter essa dependência, por exemplo, de um país que invadiu o outro e que até hoje ainda usa essa energia porque eles não têm como fugir disso. Tem toda uma questão que chegou um momento ali que ia chegar um momento de frio e eles precisaram dessa energia do gás natural da Rússia. Então, eles estão investindo pesado, talvez sim, pensando no meio ambiente também, mas pensando para tirar essa dependência, né? Aí tem outras empresas também, como a Bates, né, que chama Bates, que é uma empresa chinesa. A China, apesar de ter muitos críticos, que é um país comunista e tudo, mas é um país que vem se desenvolvendo muito rápido porque vem investindo em tecnologia, vem investindo em educação, que é algo que falta muito para o nosso país, investir em educação, ver o que a gente precisa melhorar. E que a partir da educação a gente consegue desenvolver tecnologias novas, que assim, a China ela não produz nada de novo. Existe grandes empresas americanas dentro da China, que eles usam a mão de obra barata. O que a China faz? Ela só copia. Vamos fazer parecido e tá dando certo. Não vai demorar que a China será a maior economia do mundo. É a maior geradora? É, mas eles estão avançando bastante nessa questão. Carros elétricos estão produzindo muito. Provavelmente essa empresa vai passar a Tesla na produção de carros elétricos. Essa empresa de carros elétricos também? De carros elétricos também. E provavelmente a Tesla vai ficar para trás. Nossa. E a China vai ser a maior produtora de carros elétricos que existe no mundo. Nossa, é muito importante esse assunto. O que você acha que vai melhorar? Assim, quais são as soluções e inovações? Quais tecnologias você vê como melhor, assim, pra gente? Olha, o Brasil ele já está avançando em bastante coisa. Por exemplo, a cidade de São Paulo, se você que mora aqui em São Paulo, já viu que existem uns ônibus elétricos andando pela cidade. São, se eu não me engano, 62 ônibus. Mas São Paulo tem uma frota de 12 mil ônibus. Nossa. Que depende de combustível fósseis, enquanto agora que surgiu alguns elétricos e tudo. Já é um começo. A gente não pode negar isso, que já é um avanço e tudo. E pode ser um projeto pioneiro para outra cidade. Já tem, claro, São Paulo já tinha ônibus elétricos, né? Que depende de onde, que são daqueles que transportam que chama trolleys, se eu não me engano. Agora ele veio com esses novos e que esbarrou em algum momento na infraestrutura. Porque aí você traz ônibus elétricos, mas você não tem uma infraestrutura na cidade para oferecer para recarregar esses ônibus. Por exemplo, você descarregar na rua, como é que você vai carregar? Não é em qualquer posto que você vai encontrar uma tomada elétrica. Aqui em São Paulo você ainda vê muito isso, mas se você for o resto do país, você não vai encontrar tanto, porque não tem muitos carros elétricos. Sim. Então tem que investir nessa parte da estrutura antes de trazer essa novidade, né? E o governo criar incentivos fiscais, né, para que empresas talvez venham para o nosso país, produzam carro elétrico para tentar baratear esses carros e tentar diminuir essa poluição, diminuir a emissão de dióxido de carbono e tentar mitigar essas questões das mudanças climáticas, que, assim, é o que eu falo e que muitos estudiosos já falam, que eu estava, inclusive, lendo um relatório do painel intergovernamental das mudanças climáticas, que é da ONU, né, que é composto de mais de 200 cientistas. E eles falam o seguinte: as mudanças climáticas já estão acontecendo. Sim. Já é algo que está aqui acontecendo agora. Então a gente só tem que se adaptar a essa nova realidade. Claro que a gente não vai se isentar de fazer algo para tentar mitigar esses efeitos.
Mas a gente tem que começar a entender que a gente vai começar a viver com essa nova realidade. É igual as temperaturas, né? Que nem ano passado tava frio. Esse ano não tem mais frio. Então, essas são exemplos de mudanças climáticas? São exemplos. Acho que nesse período aqui já estava frio desde maio. E agora, por agora, já no início de julho, que começou a esfriar. Então, Sim. isso já são os efeitos, né? E que mostram que provavelmente essas mudanças climáticas vão atingir a gente por mais tempos. E a gente vai ter que saber lidar, se preparar para essas questões. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, que aconteceu essa situação, provavelmente a gente vai investir em novas estruturas e novas formas de evitar que isso aconteça, porque quando a gente fala de mudança climática, as pessoas só dão importância para esse assunto quando acontece uma tragédia. Sim. Porque aí gera uma comoção coletiva. Todo mundo se importa. Ninguém fez o básico para evitar que isso acontecesse. Ninguém cobra nada, porque o mal do brasileiro é o seguinte, ele achar que ele só tem direitos. Uhum. Mas ele não tem só direitos, ele tem deveres. Um dia que o Brasil, o MEC, que é o Ministério da Educação, colocar no grade curricular dos jovens direito constitucional, tenho certeza que esse país vai melhorar. Porque hoje a gente conversa com as pessoas não sabem nem os seus próprios direitos e não sabem os seus deveres. No dia que a gente entender que a gente precisa cobrar, tá, essa questão da cobrança, ver o que a gente, dos nossos governantes, tudo, a gente vai melhorar muito, porque não adianta a gente ficar preso numa situação que, quando a gente fala de investir e tudo, a gente não pode fugir da questão política, né? Porque são pessoas que estão ali representando o povo brasileiro. Mas acho que às vezes a gente tem que esquecer um pouco essas questões das diferenças e tudo, que hoje o nosso país está muito dividido, né? Mais em dois lados, direita e esquerda. Mas eu acho que a gente está esquecendo do principal, que é nós mesmo. Sim. Que a gente foca tanto na questão da eleição presidencial, mas esquece que o governo federal investe muito, distribui dinheiro e esquece da eleição municipal. A gente não cobra os vereadores, nada. Às vezes não sabe nem quem são os vereadores da nossa cidade. Que são pessoas que estão ali, isso é onde está ali para estar distribuindo recursos para as escolas, para melhorar, investir em laboratórios, investir nas nossas universidades também, tanto estaduais como federais. E eu acho que a gente precisa se alinhar na questão de saber o nosso papel na sociedade. Não adianta a gente ficar em casa esperando que tudo aconteça. Nossa, vou falar sobre mudanças climáticas, vou comentar aqui no Instagram, tem que mudar, a gente tem que usar carro elétrico e tudo. Se a gente mesmo não faz. Se a gente mesmo não faz, a gente não sabe nem separar o resíduo, não sabe nem que o plástico tem que ficar no vermelho. Sim. E para finalizar, quais são suas perspectivas para o futuro? Você acha que o mundo assim vai melhorar, vai piorar nas mudanças climáticas, na transição energética? O que você acha? Olha, acho que eu espero que não piore mais do que já está, né? Mas eu sou otimista em algumas situações, mas acredito que vai demorar um pouquinho para que a gente acorde para a realidade e tudo. Mas eu acredito que a gente já está num bom caminho. A gente já iniciou tudo. Claro que sempre que quando a gente tenta uma tecnologia nova, algo novo, é sempre quando o ser humano se encontra em um momento diverso, que ele se encontra em risco. Então toda vez que o ser humano se encontra em risco, ele inventa algo novo. É igual quando aconteceu a crise do petróleo, lá em 1900, não sei quanto. Quando aconteceu essa crise, a primeira coisa que inventaram foi a biomassa. Uhum. Então foi por ali que se desdobrou aquela questão a criar um combustível renovável, vamos dizer assim. E existe esperança. E o Brasil, falando do Brasil em si, ele está contramão ao mundo, no sentido assim que a gente tem a maior parte da nossa energia é renovável, enquanto o outro lado do mundo ainda usa mais da metade de fontes não renováveis, que são esses países que estão causando maior impactos ambientais no nosso mundo e que tentam às vezes controlar o nosso desenvolvimento, tentando usar algumas frases que a gente tem que proteger a Amazônia e tudo. Lógico que a gente tem que proteger a Amazônia. 20% da Amazônia já foi desmatada, mas a gente tem que pensar em desenvolvimento também. Porque eu sou uma pessoa que... Eu digo que eu não sou ambientalista, eu sou engenheiro ambiental. Então a gente tem que pensar em desenvolver, né, o nosso país. Eu gosto de usar um exemplo de um estado que é pouco conhecido, poucas pessoas sabem qual é,
que é o Amapá. O Amapá ele é composto por 70% de unidade de conservação. Aí grande parte da população está na zona leste. Aham. Aí você imagina como um país, com um estado se desenvolve com 70% com unidade de conservação, já que você não pode mexer na área. É tipo assim, o povo está em cima da riqueza, mas não pode usufruir dela. Mas eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho algumas coisas, a gente pensar na questão da pecuária. A pecuária vem se desenvolvendo muito na Amazônia, e isso é um risco, isso sim é um risco, diferente da mineração, que é o que cria mais empecilho para desenvolvimento na Amazônia, que a pecuária é o que mais desmata. E agora a soja está avançando também na Amazônia. E isso sim é arriscado. Mas quando a gente fala em mineração, eu sou meio defensor da mineração da Amazônia, porque gera um impacto local. Não é algo igual a pecuária que desmata hectares e hectares de floresta. E a mineração gera muita riqueza para um estado estados que já são carentes da região norte. Assim, eu tenho esperança que a gente vai melhorar muito e uma hora esses combustíveis fósseis vai acabar. Então, acho que os países já estão se preparando para essa nova realidade que já está acontecendo, até para que a gente não viva dependente. Tem a questão do hidrogênio verde também, não sei se você já escutou falar. Nunca ouvi falar. O que é isso? Bom, hidrogênio verde é uma nova tecnologia que estão usando, que é muito cara, por sinal, para fazer. Só que assim, muitos países da Europa usam hidrogênio mais para o combustível, porém ainda para fazer o processo de separação, porque tu encontra hidrogênio em várias partes, principalmente na água, né, que é o H2O. Só que a gente trabalha só com hidrogênio em si. Precisa fazer essa separação, normalmente faz por eletrólise, mas usa energia. E os grandes países usam combustíveis fósseis para fazer essa separação. E o Brasil, como tem muitas fontes de energias renováveis, muitos países já querem investir aqui nessa área, aqui no nosso país, para produzir essa energia, que é o hidrogênio verde, que ele não tem combustão e não gera nenhum tipo de emissão. E ele tem um potencial, por exemplo, de 1 litro de hidrogênio, ele é mais eficiente 3 vezes mais do que a gasolina. Então seria uma alternativa, mas claro que é uma tecnologia nova. Sim. E que geraria muito custo de início, porque não é só questão de produzir, é fazer adaptações de carros, de casas e tudo, para que a gente pudesse implementar essa tecnologia nova. Mas é algo assim novo que provavelmente mais para frente vai aparecer mais nos telejornais, em revistas e estudos científicos. Entendi. Então você acha que vai melhorar, tomara, né, que melhore, que não piore as mudanças climáticas, que a gente tenha mais fontes, mais energias. Eu também espero que melhore, né, porque o mundo vai ser outro. E agora sobre o papel da sociedade. O que você acha que cada um de nós podemos fazer para contribuir com as transições energéticas? Bom, a gente vive numa sociedade que ela é consumista. Ou seja, a todo momento a gente quer consumir, às vezes, algo que a gente nem tem necessidade de ter. Por exemplo, um celular. Parece que existe uma ânsia em ter sempre aquele celular novo, moderno, Sim. às vezes para tentar mostrar para a sociedade que a gente conseguiu adquirir e tudo. E questão de consumo. Por quê? Eu falo de consumo. Porque quando você consome muito, grandes empresas querem gerar mais. Porque se você consome, alguém tem que gerar esse material. Só que aí quando você gera, você mais produz. Então, você mais desenvolve emissões, porque aquelas indústrias precisam funcionar de alguma forma. Mas elas só funcionam daquela forma de uma produção tão acelerada porque existe um consumismo muito grande. E claro que todos os meios de comunicação contribuem para isso, tudo. Veio a tecnologia para tentar nos influenciar essa questão do autoconsumismo e tudo. Mas são coisas assim que dá pra gente melhorar, não é fácil. As propagandas hoje focam muito nisso, que influenciam a gente ao ponto da gente, às vezes, nem ter condição de comprar, mas tá lá comprando algo Sim. que a gente nem precisava naquele momento. E esse consumismo também gera essa questão da produção de resíduos, né? Resíduos até então que vão para aterros que geram gases que vão para o efeito estufa, que causam o aumento do efeito estufa e tudo. Então, falando um pouco até da minha área, né, puxando um pouco a minha área que eu sou, da área de resíduos sólidos, e vendo outros países e tudo, de o que eu já verifiquei, por exemplo, na Dinamarca, comparando com os ecopontos daqui, de São Paulo, por exemplo, São Paulo recebe material
Tá, recebe material lá no ecoponto, não sei se as pessoas sabem o que é ecoponto também, né? Se você Vou puder explicar um pouco. Explicar, os ecopontos são locais onde a gente recebe resíduos, por exemplo, de materiais que a população, por exemplo, que a gente chama de munícipe, queira descartar, ele vai no ecoponto e descarta, né? Dependendo do material, por exemplo, entulho, um móvel velho, por exemplo, no ecoponto, lá na Moca, chamado Ecoponto Bressa, a gente recebe tecido e tudo, que é algo que gera muito, né? Que a gente está falando de uma região ali que é do Brás, né? Que tem muitas oficinas de tecido, então acontece muito descarte irregular. E são locais onde a gente faz esse descarte, vamos dizer assim, correto, de exposição, no caso, do resíduo, para evitar que nossa cidade fique suja e evite jogar nas ruas. Por exemplo, lá na Dinamarca, por exemplo, os ecopontos são totalmente diferentes. Sério? Eu estava vendo que os ecopontos são locais de trocas. Quase todos os materiais que são descartados no ecoponto são para ser reutilizados, enquanto aqui são para ser descartados. Então claro que nos ecopontos não tem só material que vai para aterro, tem também os pontos de entrega voluntários, que são os PEVs. Não sei se você já viu algum PEV Nunca ouvi por aí. falar. Não. O PEV é onde a gente recebe material reciclável. A gente coloca o material naquele local que vai para um centro de triagem. E um dos caminhos, né, para a gente melhorar nessa questão é a reciclagem. Claro que o ser humano ele tem que fazer pelo menos o básico, que é separar o seu resíduo, que é até direcionar para um ecoponto mais próximo, né? São Paulo, por exemplo, tem 127 ecopontos na cidade inteira. E na parte onde eu trabalho, assim, a gente tem 17 ecopontos. E é uma geração muito grande de resíduo. Quando eu falo de resíduo, por que eu estou falando de resíduo? Porque resíduo é importante e é um dos causadores das emissões que estão gerando essas mudanças climáticas. Então, que geram outros impactos também e que a gente precisa mudar essa nossa visão de consumo. Sim. Porque quanto mais a gente consome, mais a gente gera, mais a gente precisa produzir, mais a gente emite gases poluentes e tudo. E, inclusive, eu elogio bastante essa questão dos ecopontos, que eu acho algo mó interessante, e que eu acho muito interessante outra coisa, que às vezes as pessoas nem sabem que existe um ecoponto na cidade de Eu não São sabia. Ó, você tá vendo? Você trabalha com várias pessoas lá que são da minha empresa e que conhecem esses ecopontos. Já aconteceu muito de eu chegar e a pessoa, às vezes, nem notar que existia ali um ecoponto, um local onde poderia descartar o resíduo dele. Sim. Entendeu? A gente tem também o catabagulho, né? Não sei se você já ouviu falar do catabagulho? Provavelmente na sua rua, da sua casa, uma vez no mês passa um caminhão que recolhe resíduos, justamente para você não jogar na rua da sua casa. Que aqui em São Paulo é separado, né? Tem um resíduo doméstico, resíduo de saúde, é uma empresa que é responsável por isso. Tem 2 empresas, né? Que são responsáveis enquanto da questão da limpeza urbana, da varrição de sarjeta, lavagem de monumentos públicos, ecopontos, pátio de compostagem, são outras empresas, que a cidade ela é dividida em 6 lotes. Por exemplo, minha empresa ela é responsável pelo lote 2, que é Moca e Sé. Até aproveitando que eu falei de pátio de compostagem, né? Que eu sou responsável também por 2 pátios de compostagem que existem na cidade de São Paulo. Quais? É o pátio de compostagem da Moca e o pátio de compostagem da Sé. Tá. Atualmente a gente tem 5 pátios em São Paulo. 2 estão no nosso lote, que inclusive eu sou responsável. Então são projetos, assim, eu acho que muito interessantes. Por exemplo, o pátio da Moca recebe por dia 7 toneladas de FLV. FLV são frutas, legumes e verduras, que vêm das feiras de São Paulo. Nossa. Isso são... o que me deixa mais... Assim, é legal a compostagem, mas a gente olha a quantidade de material, de comida, e são coisas que me indignam, porque a gente vive num país que, se não me engano, é o 3º maior produtor de alimento do mundo. E mesmo assim ainda tem gente passando fome. Sim. Que é algo totalmente contraditório vamos dizer assim, com a realidade, né? E até aproveito, assim, pessoas conheçam e pode ser agendado visita no Pátio de Compostagem. É um projeto muito interessante. São Paulo é pioneiro nessas questões e que pode ser ampliado para outros estados também, até porque a gente evite mandar esses resíduos para o aterro e gerar mais gases que podem implicar nessas questões de mudança climática e piorar mais ainda. Sim.
E você teve alguma experiência na sua área que você olhou e falou, meu Deus, mudou sua percepção de vida, assim? Você deu o exemplo das feiras, né, que é muitos alimentos, mas tem algum outro exemplo que você gostaria de citar? Como, assim, eu sou do norte, né, eu vi que existe duas realidades no nosso país. Aham. Mas muitas dessas realidades são causadas, né, essas discrepâncias, né, que a gente vive num país tão rico, né? Sim. É tão rico, mas não sabe distribuir sua riqueza. E existe uma diferença muito grande entre norte e sul. Aqui a gente já está até bem, acho que bem caminhando bem para que a gente possa fazer essa transição energética. Mas enquanto outros estados ainda estão bastante atrasados nesse caminho. Então são coisas assim, porque eu me formei e vim para São Paulo. Então eu tinha uma visão ali, até então, que talvez para mim o que fosse novidade para mim ali em Belém, para vocês já não são mais, já é outra realidade. Então ver essas questões dos ecopontos, pátio de compostagem, tu fica mó ansioso, tu fica assim, nossa, se eu chegasse em Belém, implantasse isso aqui e tal, vai ser mó legal. Sim. Se tivesse em Manaus ou Teresina e tudo, ver o que a gente pode fazer para transportar essas tecnologias, vamos dizer, esses projetos para outros estados que tivesse investimento. Até porque a gente está falando de locais que tudo é Brasil, né? Então, é esse choque de realidade, que assim, eu tinha uma sensação antes, né? Que era sensação universitária antes, de que fazer mudanças e tudo, que jovem ele é meio ocioso, né? Ele quer mudar o mundo da noite pro dia, mas depois a gente descobre que nem tudo depende só de uma pessoa. É aquela frase, né? Uma andorinha só não faz verão. E aqui eu tive essa visão, vi que a gente está num estado assim que precisa melhorar, principalmente questão de transporte. Que, beleza, a gente quer que as pessoas usem menos carro, mas como é que a gente vai fazer isso? Sim. Beleza, a gente vai usar transporte público. Mas existe todo um contexto por trás pra gente usar transporte público. Porque assim, você pensa assim, quando a gente tá falando de transporte público, sei lá, quantas pessoas mais usassem transporte público e deixar seus carros em casa e tudo, mas para ela deixar o carro dela em casa, ela precisa ter segurança de que ela vai até a parada, pegar o transporte público e vai voltar para casa em segurança. E hoje a gente não tem essa segurança. Sim. Então a gente tem esse receio. Hoje muitas pessoas queriam, por exemplo, ir de bicicleta para o trabalho, mas a questão da segurança afeta nessas questões. Então acho que para a gente evitar que, por exemplo, São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo, tivesse menos carro na rua, só que nem um rodízio hoje em dia resolve isso. Eu acho que a gente tem que investir melhores na questão do transporte público. Já a nossa cidade já é bem evoluída na questão do transporte público. Acho que tem os melhores metrô do mundo, que é um meio de transporte super seguro, por sinal, aqui. E que, assim, investido em segurança, principalmente, acho que já seria um bom avanço. Questão você não vê tanta faixa de bicicleta nas ruas. Tanto. Não mesmo. Você não vê tanto. Então, não imagine que as pessoas vão sair para andar no meio de carro. Vai ser deixar o carro dela em casa, que é o lugar que ela vai se sentir mais confortável para sair de bicicleta para ir para o trabalho. Porque não existe segurança e não tem segurança nem para ele circular na rua. Então, são coisas assim que a gente precisa investir, que aí sim a gente vai evitar além de questão de a gente investir em carros elétricos, tentar ver alternativas, né? Ajudas fiscais para tentar diminuir esse valor desses carros, porque quando ele é importado ele é mais caro. Então, por que a gente não... As peças... por que a gente não atrair essas empresas para o nosso país, para que elas desenvolvam os carros aqui, e a gente tenta baratear e substituir a nossa... tentar minimizar, né, essa dependência de combustível fóssil, que não vai acontecer da noite por dia, pode demorar bastante, mas já seria o início. Mas acho que a gente investindo em segurança e um transporte público de qualidade, não só aqui em São Paulo, estou falando de todos os estados, Curitiba também, que é bem avançado nessas questões, e acho que a gente vai melhorar muito e a qualidade do ar vai melhorar, as mudanças climáticas que estão acontecendo, elas vão ser minimizadas e evitar que o nosso planeta esquente mais do que já está esquentando. Entendi. E muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar? Só queria agradecer mesmo pelo convite e falar de um tema assim que às vezes é polêmico, mas que é importante. É super importante que a gente discuta e mostre para a sociedade que a gente pode, todo mundo fazendo um pouquinho, a gente vai melhorar a
qualidade Com de vida certeza. e o meio ambiente também. Com certeza. E bom, nós encerramos aqui o nosso podcast da Semana Pedagógica. Fiquem ligados nas redes sociais do SBET, que logo mais postaremos mais coisas da Semana Pedagógica.